Iniciando o nosso quadro Espaço de Fé, hoje eu estou com o presbítero Manuel Corrêa de Aguiar Filho, lá da Assembleia do Jardim Ivone 2, e sua esposa, né, que veio, a Ruth, né, que veio acompanhá-lo também, abençoando, né. Hoje nós começamos o livro de Juízes, o estudo do livro de Juízes, 6º mês, 6º livro bíblico. Esse ano nós estamos contando histórias bíblicas para cada mês, um livro bíblico, por isso o livro de Juízes no mês de julho. E o tema do dia é Pecados do Povo. Boa tarde, presbítero Manuel, a paz do Senhor. Obrigado por participar aqui do nosso programa, vindo a brilhantar e contar mais um pouquinho de histórias bíblicas para os nossos ouvintes conhecerem. Uma palavra. Salve, irmãos e ouvintes, que a paz do Senhor. Motivo de alegria estar com os ouvintes da rádio ABC, FM e AM também. Sim, agora é FM 81,9 e continua no DAI da AM 1570. Vamos falar sobre o livro de Juízes, né? Capítulo de número 2. Vamos ler a leitura agora, que se encontra no capítulo 2, como eu acabei de falar agora. Minha tradução é um pouquinho diferente, né? Mais atual. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boaquim e disse aos israelitas: Eu tirei vocês da terra do Egito. Eu os trouxe à terra que havia prometido a seus pais. Eu disse: Nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Verso 2: Não façam nenhum acordo com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles. Mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, vejam o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos, e os deuses deles vão ser tentações para vocês. Verso 4. Quando o anjo terminou de falar, todo o povo de Israel começou a chorar. Por isso aquele lugar é chamado de Boaquim. E ali eles ofereceram sacrifício a Deus, ao Senhor. Nós vemos aqui esta primeira parte aqui de Juízes 2 ao 5, vai falar sobre o anjo do Senhor. Eu pesquisei um comentário aqui. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boaquim. A expressão anjo de Jeová, vulgarmente usada no Velho Testamento, para indicar o próprio Jeová nas suas manifestações aos homens. O nome implica a presença de um círculo. Então, Gilgal significa círculo, provavelmente de pedras ao alto. Era um círculo feito de pedras, que ficava situado entre o Jordão e Jericó. Quanto a Boaquim, o texto original parece ter apresentado a palavra Betel. Boaquim, mas no texto original pode ser Betel. Não fareis concerto com os moradores desta terra. Aqui no verso 2 e 3 que nós lemos, contém a terminologia própria de Jeová quando falava Israel, na sua aliança, a fituar com o povo eleito. Então, Jeová, ou Deus, ele fez uma aliança com o povo de Israel. E nessa aliança que ele fez com o povo de Israel, ele pediu que o povo de Israel seguisse os preceitos, seguisse os mandamentos, e não fizessem aliança, não fizesse concerto com outros deuses, né? Isso era o primordial da aliança, não fazer concerto com outros deuses. Só que Israel começou bem e terminou mal. No começo eles não fizeram concerto contra os deuses, com Jeová, mas depois eles começaram a fazer concerto com outros deuses. Eles quebraram a aliança. Para nós entendermos, Juízes, o nome já diz Juízes, que significa julgar. Por que Deus levantou juízes? Para julgar o povo de Israel. Depois da morte de Josué, não teve nenhum outro sucessor. Depois da morte de Josué, primeiro veio Moisés, depois Josué. Então, depois da morte de Josué, não teve outros sucessores. Aí Deus levantou juízes para julgar a terra. Por que Deus também levantou juízes?
Porque o povo de Israel, eles eram perseguidos. Nações dentro do próprio Israel, dentro da terra de Canaã, se levantaram contra o povo de Israel. Então Deus levantou juízes para defender eles. Deus levantou juízes para ajudar eles. Só que era um ciclo vicioso. Deus levantava juízes, o povo voltava à aliança com ele. Mas quando morreu um juiz, o povo voltava a fazer novamente as coisas de errado. Na nossa vida não é diferente. Às vezes quando nós estamos bem com Deus, às vezes quando nós estamos numa aliança verdadeira com Deus, nós seguimos direito, os preceitos de Deus. Mas a partir do momento que, no caso eu vou colocar eu ou qualquer um de nós, deixarmos de seguir a aliança com Deus, se as coisas estão bem, elas param, aleluia, de prosseguir bem. Elas param de prosseguir bem. Elas param de correr tudo bem, porque nós deixamos a aliança. Para nós entendermos, vamos falar ali do livro de Oséias. Ali, Oséias, ele casa com uma prostituta. Mas, irmão Manuel, mas ele casa, sim, casa. Mas era figurado para mostrar o quê? O adultério que o povo de Israel teve com outras nações. Mas lá na frente, para entendermos, Deus, ele não pactua com isso. Lá na frente ele pede para separar. Isso foi uma simbologia para mostrar que o povo de Israel estava idólatra, que o povo de Israel tinha trocado a Jeová, tinha trocado o verdadeiro Deus por outros deuses. Por isso que ele mandou Oséias casar com uma prostituta, para mostrar para Israel que Israel estava infiel. E na época do juízo não era diferente. Israel estava infiel com Deus, não estava seguindo os mandamentos de Deus. Israel estava adorando outros deuses. Israel estava seguindo outros preceitos. Nós seguimos ao Senhor, vai tudo bem. Mas depois que nós deixamos Ele, as coisas começam a dar errado, as coisas não vão para frente. E queremos, aleluia, questionar o Senhor. Por que nós trocamos deuses? Por que nós trocamos Deus por outros deuses? Por que nós trocamos o Senhor, que tem a aliança verdadeira, que tem um conserto verdadeiro, com os outros deuses? Não podemos ser assim. Se eu e você fizermos aliança com Deus, nós temos que seguir até o fim. Nós temos que seguir avante. Para continuar aqui, chamar aquele lugar Boquim, isto é, pranteadores. Por quê? O povo de Israel começou a chorar, o povo de Israel começou a prantear. Mas por quê, presbítero Manuel? Porque quando nós deixamos o verdadeiro Deus, Ele permite coisas acontecerem na nossa vida. Ele permite que coisas venham acontecer. Mas é para nosso mal? Aparentemente, parece que é mal a nossos olhos, mas não. Acaba sendo uma bênção na nossa vida para nosso bem. Ele permite que coisas venham acontecer, coisas venham nos desagradar, para nos colocar no eixo, para que eu e você, quando nós deixamos o verdadeiro Deus, para que eu e você nós voltemos a seguir a Ele novamente. Alguns comentadores não deixaram de considerar uma certa relação entre esta cidade e o Carvalho do Pranto. Pranto, irmãos, pranto, choro. Quando eu e você queremos fazer aquilo que bem nós entendemos, quando eu e você queremos não fazer a vontade do Senhor, coisas acontecem na nossa vida. Coisas Ele permite que venha a acontecer em nossa vida. O que eu falei aqui foi do capítulo 2, 1 ao 5. Agora eu vou ler o capítulo 2, do verso de número 3 ao verso de número 6, que diz assim: Agora eu digo que não tirarei este povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos, e os deuses deles vão ser tentados para vocês. Verso 4.
Quando o anjo terminou de falar, todo o povo de Israel começou a chorar, como a prantear, como eu acabei de falar agora. Verso 5. Por isso aquele lugar é chamado de Boquim. E ali ofereceram sacrifícios a Deus o Senhor. Verso 6. José mandou embora todo o povo de Israel, e cada homem foi tomar conta do seu pedaço de terra. O que diz aqui nessa parte? No comentário aqui, que eu pesquisei e estudei. E havendo José despedido o povo, outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor. Nós sabemos que aquela nação que saiu do Egito morreram toda no deserto, por causa da desobediência. Pereceram todos no deserto, por causa da desobediência do povo. Porque Deus mandou maná lá, e o povo mesmo assim murmurava. Deus usou Moisés para bater com a vara, ou com um cajado na rocha para sair água, e mesmo assim o povo desobedecia. Então aquela nação que murmurava morreu toda. Daquela nação só sobrou Josué e Calebe, e uma nova geração se levantou. Só que depois da morte de Josué, preste atenção, depois da morte de Josué, levantou uma outra nação que não conhecia o Senhor. Lá em Provérbios diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Sabe qual é o problema de muitas famílias? Que às vezes as crianças, mesmo sendo um lar, eu não vou falar um berço evangélico, né? Mesmo sendo um lar cristão, um lar evangélico, deixam de ensinar as suas crianças, deixam de levar para a igreja, deixa de levar para congregar. Aí quando cresce, como não foi doutrinado pelos pais, deixa o caminho do Senhor. Mas ao contrário, quando a criança vai para os caminhos do Senhor, quando ela é doutrinada no caminho do Senhor desde pequena, quando ela cresce, ela não se desvia do caminho do Senhor. Sabe por quê? Porque toda vez que ela vai fazer alguma coisa impensada ou alguma coisa errada, ela lembra aquilo que foi lhe ensinada. Toda vez que ela vai fazer alguma coisa errada, ela lembra dos versículos que ela aprendeu na escolinha dominical das crianças. Por isso que é importante, vocês pais que estão ouvindo a rádio agora, pais de meninos, de meninas, de filhos e de filhas, você que é um cristão, leve as suas crianças para a igreja para aprender a palavra do Senhor. Vocês também que não são cristãos, mas estou ouvindo a rádio agora, pegue uma Bíblia, pode ser desde Gênesis, comece a ler as histórias bíblicas para as crianças. Lógico que elas não vão guardar tudo, mas as principais coisas elas vão guardar. E quando elas estiverem em apuro, quando elas estiverem maiores, elas vão ler versículos da Bíblia. Elas vão lembrar porções da Bíblia, que vão livrar elas de muitas coisas, e de muitas coisas erradas, né? De muitas coisas danosas. Quanto ao estilo deste passo, aqui no verso 1:8 está dizendo, aqui começa a sequência atual do livro de Josué. Agora eu quero falar aqui do verso 11 ao verso de número 13. O verso 11 ao verso de número 13 diz assim: Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Os filhos de Israel, irmãos, eles deixaram Deus irado, como nós acabamos de ler agora, porque eles passaram a adorar outros deuses. Eles passaram a adorar a Baal. Isto é, seguiram os principais deuses dos cananeus. Quem eram os cananeus? Quando o povo de Israel chegou na terra prometida,
Os cananeus já estavam lá. E os cananeus, eles adoravam, eles adoraram os Baalins, ou Baal. Adoraram ao deus Baal. Eles adoravam outros deuses. E o povo de Israel começou a adorar a Baal, começou a seguir a Baal. E isso deixou Deus irado. Eu tenho uma coisa para falar. É uma advertência. Também é para nós pensarmos. Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Frisei mais uma vez. Deus, Ele é exclusivista. Deus é ciumento. Deus é zeloso. Ele não gosta que eu e você nós começamos a adorar outros deuses. Ele não gosta que eu e você começamos a procurar outros deuses além dele. Porque quando eu e você nós fizemos isso, ou quando eu e você estamos fazendo isso, é porque nós estamos o quê? Rejeitando ele. É porque eu e você nós estamos dividindo a glória dele com outro Deus. E ele não aceita dividir a glória dele com outro Deus. Ele só quer o quê? Adoração exclusiva somente para ele. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Astarote era quem? Era Baal, era outro nome de Baal. Era o nome corrente aplicado a Haddad também, Deus da tempestade. Baal era o Deus da tempestade. Personificava a chuva e as forças fertilizantes da natureza. E prestava-se culto no meio das mais licenciosas cerimônias. Astarote é o plural de Astarete ou Astarte, divindade do planeta Vênus, na Palestina considerada como consorte de Baal. Em tempo de paz havia uma tendência para voltar ao culto de Baal. Prestar atenção? O povo de Israel, quando estava tudo bem, deixava de adorar o Senhor. Quando estava tudo bem, deixava de seguir ao Senhor. Aí adorava outros deuses. Aí quando as coisas começavam a ficar ruim, aí eles procuravam a Deus novamente. Nós não somos assim? Às vezes quando as coisas estão bem, nós procuramos ao Senhor. Mas quando as coisas, quando as coisas estão mal, o melhor, nós procuramos ao Senhor quando as coisas estão mal. Mas quando as coisas estão bem, nós deixamos ao Senhor. É isso que trata o livro de Juízes. É um ciclo vicioso. O povo estava mal, Deus levantava outros juízes para defender o povo. Quando o povo estava mal. Quando o povo estava bem, quando o povo ficava na bonança, na prosperidade, deixavam Deus. Aí tudo ficava bem. E Deus permitia, quando o povo relaxava na presença do Senhor, Deus permitia que outras nações se levantassem contra o povo de Israel. Lá em Deuteronômio 28 está escrito assim: se vocês seguirem meus mandamentos, tudo vai ser próspero na vida de vocês. Eu vou estar com vocês. Mas quando vocês começarem a adorar outros deuses, eu vou permitir que nações mais poderosas que vocês, venham perseguir vocês, venham afrontar vocês. Acabei de falar, está registrado lá no livro de Deuteronômio 28. Deus alertou: quando vocês andarem bem, eu estarei com vocês. Mas quando vocês me deixarem, eu também vou deixar. Eu vou permitir que outras nações se levantem contra vocês. Em tempo de paz havia uma tendência para voltar ao culto de Baal, sobretudo na esperança de boas colheitas. Mas logo que surgiu a guerra, o coração de Israel lembrava-se que só o Deus de seus antepassados poderia levá-lo à vitória contra os inimigos. O povo de Israel, irmãos, ouvintes que estão vendo essa rádio, o povo de Israel, quando Deus permitia que as nações se levantassem contra eles, aí eles iam buscar ao Senhor.
Quantos têm esquecido do Senhor? Quantos têm esquecido da promessa do Senhor? Quantos têm esquecido o que Deus tem feito em nossas vidas? Quantos têm esquecido daquilo que Ele já fez na nossa vida? Nós somos bons numa coisa. Nós somos muito bons numa coisa. Só pedir. Ah, somos bons. Só pedir, só pedir, só pedir, só pedir. Inclusive a própria misericórdia de Deus. Verdade. Verdade. E às vezes não agradecemos. Jesus, ele curou 10 leprosos. Quantos vieram agradecer? Apenas um. Apenas um. Às vezes nós pedimos muito e não lembramos de agradecer. Ou se agradecemos, agradecemos pouco. Esse que é nosso mal. Isso me faz lembrar, fazer uma ligação, lá em 2 Coríntios 12. Paulo fala assim: conheci um homem, que não sei se no corpo ou fora do corpo, foi levado até o terceiro céu. Paulo está falando dele mesmo. Só pela humildade de Paulo, ele não se colocava ele como foi levado até o terceiro céu. E ele continua falando ali: e lá vi coisas inefáveis. Coisas inefáveis é coisas extraordinárias, coisas inexplicáveis, que ao homem não é lícito saber. Mas por causa das revelações que foi me passada, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Qual seria esse espinho na carne? O que é espinho? Quando o espinho toca em nós, espinho causa dor. Esse espinho na carne de Paulo é algo que causava dor nele. Para que ele venha lembrar, né? Para que ele venha lembrar. Para que ele venha lembrar. Deus, ele faz a obra na nossa vida, mas sempre uma marca fica. Não pode estar sempre 100% na nossa vida. 90%, 80%, porque se tiver 100% a gente esquece dele. Então sempre ele deixa um espinho na carne, para nós lembrarmos dele, como Paulo, que nós somos dependentes dele. Esse espinho na carne é para mostrar para Paulo que ele era dependente do Senhor, que ele era dependente de Deus. Mas por que esse espinho na carne? Para ele não se orgulhar das revelações que ele recebeu lá no céu, para ele não achar que ele era uma pessoa exclusiva por ter recebido revelações lá no céu. Agora, qual que era esse espinho na carne? Aí está uma polêmica. Uns falam que era uma enfermidade que Paulo tinha nos olhos. Uns falam que era os judeus que não aceitaram a conversão de Paulo, que perseguia ele. E há outros, né? E há outros fatores também. Independente do que seja, era um espinho na carne, que toda vez que Paulo fosse se orgulhar, o espinho penetrava ele, o espinho tocava nele, aí ele ficava mansinho. Ele ficava quietinho, ele não se orgulhava. Todos nós temos um espinho na carne. Jesus falou assim: aquele que quer me seguir, cada um tem que tomar sua cruz. Cada um tem que tomar sua cruz. A cruz minha não é a cruz da minha esposa que está aqui do lado. A cruz do Dr. Luiz Fabiano. Cada um tem sua cruz. A minha não serve para o Dr. Luiz Fabiano, a dele não serve para mim. A minha não serve para minha esposa Ruth e a dela também não serve para mim. Cada um tem que carregar a sua cruz. Cada um tem que carregar a sua cruz. E Deus não coloca uma dificuldade maior daquela que nós podemos suportar. Sim. Deus não coloca nada que nós não podemos, né, suportar. Mas a Bíblia fala ali em Coríntios que com a aprovação ele dá o escape. Com a aprovação ele dá o escape. Toda aprovação tem um escape. E nós lemos aqui na leitura, né, ou vamos né, ler ainda, que tinha nações inimigas ali na Terra Prometida. Tinha nações ali inimigas, só que
Só que, como o povo de Israel fez aliança com aquelas nações que estavam ali na terra, Deus não tirou aquelas nações, sabe por quê? Aquelas próprias nações para subjugar Israel. Para colocar o quê? Israel à prova. Para saber se Israel ia continuar seguindo a Deus ou não. Ele podia ter tirado as nações de lá. Aquelas nações pecaminosas. Qual que era o pecado do povo? Aqui em Juízes capítulo 2, qual que era? Esquecer de Deus, né? Esquecer que havia um Deus único, né? E começar a cultuar outros deuses. A partir do momento que morria um juiz, que era aquele representante de Deus na terra, Isso. até Deus nomear um outro, eles passaram a adorar outros deuses. E não foi isso que o povo de Deus aprendeu. Moisés já tirou o povo do Egito justamente por isso. Porque não era agradável a Deus, que era adorado a outro Deus. Então levou o povo dele para uma terra santa, para que ele fosse cultuado de forma única. Isso, e o povo não aprendeu. Isso, e não aprendeu. Por isso que o livro de Juízes é um ciclo vicioso. Morria um juiz, Deus levantava outro. Morria um juiz, Deus levantava outro, porque o povo não se aplumava. E nesse interstício, era um pouco que ficava sem um Deus, criava-se outros, né? Levantava-se bezerros de ouro, né? Criava-se, cultuava-se outros deuses, e aí se desviava do caminho do Senhor. Isso. E não era essa a proposta. Não era, perfeito. A idolatria do povo, né? Resumindo, o povo se tornou idólatra. E Deus não divide a glória dele, como eu falei, com ninguém. Bezerro de ouro, idolatria. Mal Moisés estava descendo lá do Monte Sinai, o Monte Horebe, que é o mesmo, né? Ou estava lá recebendo as pedras dos 10 mandamentos. Mal Moisés estava lá recebendo, eu não sei, ou estava descendo, eu sei que Moisés estava lá. O povo já estava infringindo. Sim, não esperou nem Deus, nem Moisés escreveu os 10 mandamentos. E o povo já estava, levantou lá, ficou 5 minutos fora, já apareceu outro no lugar. Pastor, eu vou chamar o nosso intervalo. Você ouvinte que queira colocar seu nome, inclusive agora no nosso caderno de oração, você tem 2 minutinhos para mandar a sua mensagem através do 4435-9020, que é o WhatsApp da Rádio ABC, e voltaremos daqui a 2 minutinhos para o nosso momento de oração e aí encerramento do nosso quadro Espaço de Fé. Continue ligadinho aí no 81,9 FM ou 1570 na AM. Você está ouvindo o programa Segurança em Destaque, com o delegado Luiz Fabiano e Mari Prado. 81,9 FM. Rádio ABC. De segunda a sexta, às 5 da tarde, tem o Expressinho Sertanejo, com o melhor da música sertaneja. A apresentação, Zé Lau. Aqui, as dívidas estavam sem controle nenhum. Caos. Aí resolvi entrar no App BB. Lá eu consegui renegociar tudo com até 120 meses pra pagar e com até 15% de desconto nas taxas. Baita negócio! Rápido, fácil e 100% digital. Agora tá tudo sob controle. Entra no App BB e sai das dívidas. Banco do Brasil, para tudo o que você imaginar. Ofertas disponíveis até 31 de julho de 2023. Quer acompanhar a programação da Rádio ABC com imagem? Inscreva-se no nosso canal no YouTube e ative o sininho das notificações para receber as nossas publicações assim que o novo conteúdo for publicado. Rádio ABC, a rádio com imagem também no YouTube. Participe da programação da Rádio ABC pelo WhatsApp 4435-9020. Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no Cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível. Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais. Anuncie na Rádio ABC 4435-9000.
um amigo sempre no ar. AM 1570, FM 81.9. ABC, Rádio ABC. No programa Segurança em Destaque, Espaço de Fé. Continuando com o nosso quadro Espaço de Fé, agora no momento de oração, quem vai fazer oração é a irmã Ruth, esposa do presbítero que veio aqui acompanhá-la e abençoá-la. Nesse caderno de oração, irmã, nós temos aí pedido de todas as ordens para família, emprego, patrimônio, filhos, né? Também por uma promessa de emprego, de trabalho financeiro, na área financeira. E nós gostaríamos de colocar agora todas as nossas súplicas no altar do Senhor. Quero entrar em concordância agora com a sua oração, que Deus venha realmente nesse momento, você ouvinte que está aí na sua casa, tira um minuto para orar conosco, coloca seu desejo, seu pedido, seu clamor agora, com fé, coloque a mão no peito, no coração e vamos orar juntos. Clamar a esse Deus que nós cremos que Ele é misericordioso e pode fazer muito mais daquilo que pedimos e pensamos. E sendo que esse pedido, sendo feito a Deus em nome de Jesus, Ele é fiel para cumprir. Irmã, por gentileza. Eu cumprimento os ouvintes na paz do Senhor Jesus, que essa tarde, né, seja uma tarde de vitória, que a palavra do Senhor fala, né, entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele, né, e o mais ele fará. Então vamos orar, né, levar nossos pensamentos, que é do alto que virá nosso socorro. Senhor Deus, nessa tarde de vitória, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltemos o teu nome, que até aqui tem nos ajudado, Senhor. Meu Deus, colocamos, Pai, a cada lar representado nas tuas mãos, a cada ouvinte, Jesus, toma nas tuas mãos os doentes, meu Deus, aquele que está no hospital, desenganado pela medicina. Jesus, tu vai além da medicina, porque operando Deus, quem impedirá? Para aqueles que perdem uma porta de emprego, a tua palavra diz: pedir e dar-se-vos-á, bater e encontrarei. Que ele possa, Pai, no dia de amanhã, Pai, ir de encontro, porque o Senhor Deus é um Deus que abre porta onde não tem, e tu és onisciente, tu és onipresente. Visita os lares, toma cada lar nas tuas mãos, Senhor. Visita, Deus poderoso, as criancinhas, porque dos tais são do teu reino. Jesus, tenha de misericórdia e abençoa, Pai, essa tarde, porque é uma tarde de regozijo, é uma tarde de vitória. Abraça nossas causas. Jesus, tu és o nosso advogado. Jesus poderoso, tu és o nosso médico. Jesus, tu és o Rei dos Reis. Tu és o Senhor do Senhor. É assim que nós te pedimos. É o desejo do nosso coração nesta tarde. Amém e amém. Amém. Gostaria de agradecer a presença do presbítero e da irmã Ruth aqui Amém. No nosso quadro Espaço de Fé, vindo a brilhantar aqui o nosso programa. E gostaria que agora, nesse momento de considerações finais, agradecer a presença de vocês e onde fica a Igreja Assembleia de Deus Jardim Ivone 2, agradecer também que o pastor presidente lá que autorizou a presença de vocês, qual que é o nome dele, para a gente convidar ele também a participar aqui do nosso quadro Espaço de Fé. Quero agradecer a oportunidade também que foi me dada. A Assembleia de Deus Jardim Ivone 2 fica ali no Jardim Ivone, né? Ali em São Paulo, né? No Jardim Ivone. E o meu pastor é o pastor André. Pastor André. É o pastor André Lopes. Pastor André Lopes está convidado também a participar do nosso quadro Espaço de Fé. Esse espaço aqui é aberto. Amém. E onde fica a igreja? Que rua? Endereço dela? A igreja fica na Viela São João, número 236, Jardim Iguaçu. E que dias e horários de cultos que temos lá? Os dias de culto é de terça-feira à noite, às 7h30, é culto de ensinamento. Certo. Quinta-feira à noite, a gente denomina culto de vitória, mas também é um culto, né, para abençoar, é 7h30 também. E de domingo de manhã, às 9h, é Escola Bíblica Dominical, aprender a Palavra de Deus, né, que é importante aprender a Palavra de Deus. E domingo à noite, às 6h, né, lá é 6h, é culto da família ou culto público, né? Mas é mais conhecido como culto da família. Sim, às 18h. Às 18h. Todos os domingos. Eu queria agradecer a participação de vocês, da irmã Dulce. Amém. Obrigado. E sinta-se à vontade para retornar outras vezes esse espaço aberto. Nós temos como esse quadro um quadro evangelístico de levar a palavra a todo aquele que crê, né, para que a palavra de Deus seja divulgada
aos ouvintes, né? Então vamos encerrar com louvor e já continuamos com mais programa Segurança em Destaque. Forte abraço a todos.